Gente, então o objetivo dessa live de hoje é isso aqui, ó. O tema é montando as refeições para emagrecer. Eu sei que é onde vocês têm mais dúvidas, lá dentro da semana emagrecer e treinar, é o que todo mundo pergunta. Poxa, mas e aí a proporção? Eu não sei se eu devo colocar esse ou aquele alimento, eu não sei se esse alimento é permitido ou não. Então o meu objetivo aqui hoje é primeiro, fazer vocês entenderem quais são os grupos alimentares. Então assim, observe, não tem como você saber montar um prato se você não entende o que é que você precisa fazer para emagrecer e se você não entende o que é fonte de carboidrato, proteína e gordura. Sem ter esse conhecimento básico, você vai ficar rodando e não vai saber para onde ir. Então, primeira coisa, você já me ouviu falar uma centena de vezes se você me segue há muito tempo. Para emagrecer, o que é que eu preciso? Dieta hipocalórica. Comer um pouco menos do que aquilo que eu gasto no meu dia. Sim, isso é necessário porque a lei da termodinâmica ela continua verdadeira. Então isso é necessário para emagrecer. Não basta reduzir carboidratos. A gente precisa reduzir o montante calórico que a gente consome. Mas Paula, de onde eu vou reduzir? Quais alimentos eu vou escolher para reduzir? A gente vai reduzir principalmente aquilo que é carboidrato e ou gordura. Mais de um ou mais de outro, mas a gente vai escolher reduzir principalmente esses dois nutrientes, carboidrato e gordura, porque eles são as fontes energéticas do nosso corpo. É deles que o nosso corpo tira energia. E o que é que eu quero durante o emagrecimento? Fornecer pouca energia via alimentação oral para o meu corpo entender que não vai restar outra solução a não ser ele meter a mão nas minhas reservas de gordura, na minha gordura corporal. Então, se eu quiser que o meu corpo faça isso, sendo que isso é o mais difícil, eu tenho que limitar o que entra de energia via alimentação. E as fontes energéticas, os nutrientes energéticos, considerando que são 3 nutrientes: proteína, carboidrato e gordura. Quais são os que meu corpo mais utiliza para gerar energia? Carboidrato e gordura. Proteína o meu corpo utiliza mais para funções estruturais. Crescer cabelo, me arranhei, cicatrizar, malhei, fiz pequenas fissuras na minha musculatura, vou cicatrizar esse músculo. Tudo isso é proteína. Boa parte dos hormônios é proteína, enzima é proteína. Então o meu corpo utiliza as proteínas que eu consumo através da alimentação muito mais para cumprir uma via estrutural, para formar corpo. Gente, a gente é uma proteína ambulante. Pele, osso, órgão, cabelo, tudo isso aqui é proteína. Então, meu corpo tem uma demanda alta de proteína, especialmente se eu treino. E eu sei que todo mundo que está na semana emagrecer e treinar faz algum tipo de atividade física. Se não faz, já está convencido a começar a fazer, não é isso? Mara falando, fazer isso eu não vou ficar cansada? Mara, calma lá, porque entenda. A gente tem que reduzir. Não é eliminar tudo. A gente ainda vai deixar um pouco de energia na forma de carboidrato e gordura. Mas Mara, se você continuar mantendo a alimentação muito farta em carboidrato e gordura, o nosso corpo, ele sempre trabalha na lei do menor esforço. Se ele vê um monte de carboidrato e gordura caindo lá na corrente sanguínea, o que é que ele vai falar? Que coisa maravilhosa, a Mara mandando uma enxurrada de glicose e de gordura para dentro. Vamos pegar isso aqui para usar como energia. E ó, como ela tá mandando um monte ainda, vamos pegar mais um pouco e estocar. Porque Mara não tá fazendo nada, tá chegando um monte, a gente já cumpriu tudo que a gente precisava, então vamos pegar isso aqui e estocar gordura, né? Porque o nosso corpo é isso, ele tá louco para estocar gordura. Então, Mara, entenda, para o seu corpo não meter a mão nisso que tá chegando, não pode chegar. Tem que chegar menos do que o que ele precisa. Ele tem que gerar, ele tem que entender que existe a necessidade dele vencer a barreira da zona de conforto dele e meter a mão naquilo que é sua reserva. E ele só vai fazer isso se você estiver diminuindo a quantidade de energia que você manda. E é óbvio, gente, que a linha tênue, a sacada, está em quanto a gente precisa diminuir, quanto a gente vai reduzir, para que a gente não se sinta, como Mara falou, totalmente sem energia, totalmente querendo ficar no sofá, não aguenta nem fazer atividade física porque está morto. Está entrando tão pouca energia que a gente está morto no sofá, a gente está letárgico. Calma aí, tem uma linha tênue aí que divide isso. Então a grande questão é saber até onde ir, tá certo? Até onde ir. Calma lá, segura essa informação.
A gente precisa reduzir carboidrato e gordura e manter a proteína numa boa quantidade para emagrecer. Beleza, agora a grande questão é, o que é carboidrato? O que é gordura? Tá, Paulo, eu entendi que eu preciso diminuir os alimentos que são fontes de carboidrato e gordura e preciso privilegiar em todas as minhas refeições aquilo que é fonte de proteína. E o que é fonte de cada coisa? Porque o que eu mais vejo são pessoas com o entendimento deturpado do que é fonte de carboidrato. Carboidrato não é só pão, biscoito e arroz. Carboidrato é... eu não quero me perder, então eu vou olhar aqui a minha pesca. O que é carboidrato? Frutas doces são fontes de carboidrato, é frutose, é açúcar. Frutas doces são fontes de carboidrato. Cereais são fontes de carboidrato e hoje talvez os cereais é o que dominem a alimentação das pessoas. O que é cereal? Arroz, milho, trigo e todos os derivados de trigo. Então tudo aquilo que é base de farinha de trigo, biscoito, bolo, macarrão, tudo isso é fonte de carboidrato. Pão. Que mais que é cereal? Quinoa. Quinoa é um dos grandes mitos, Quinoa tem gente que acha que é fonte de proteína. De fato é fonte de proteína. Fonte de uma pequena quantidade de proteína. E uma grande quantidade de carboidrato, porque quinoa é parente do arroz. Então, se eu comparar quinoa com os outros cereais do grupo, realmente ela é que apresenta a maior quantidade de proteína comparado aos outros cereais. Mas ela continua sendo uma fonte super densa em carboidrato. Então, arroz, milho, quinoa, trigo e todos os seus derivados. Aveia é fonte de carboidrato. Beleza, grupo dos cereais, os principais eu diria que são esses. Tem outros, tá? Mas eu diria que os principais na nossa rotina são esses. Que mais é fonte de carboidrato? Leguminosas. Quais são as leguminosas? Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, amendoim. Amendoim faz parte do grupo de leguminosas. Tem um pouquinho de carboidrato. A questão é que o amendoim é mais parecido com a castanha, com as castanhas. Ele tem mais gordura que carboidrato, mas ainda assim ele tem um pouquinho de carboidrato. Mas eu nem botaria ele nesse grupo, eu botaria ele mais no grupo das gorduras, porque ele tem um pouquinho mais de gordura. Que mais que é leguminosa? É tudo isso. Leguminosa para mim são uma das melhores fontes de carboidrato que tem. Por quê? Porque proporcionalmente elas são as que apresentam maior quantidade de proteína. Dentre os carboidratos, elas apresentam a maior quantidade de proteína agregada, tá certo? Então eu tenho as frutas doces, os cereais, as leguminosas. Eu tenho as raízes e tubérculos, batata, batata doce, inhame, mandioca, mandioquinha. Esqueci de avisar no início da live. Pegue lápis, pegue caneta e papel, vá pegar caneta e papel, que eu sei que você quer anotar um monte de coisa que eu vou estar falando aqui. Daqui a pouco você vai querer anotar. Pegue. Oi, Eda. Oi, Kátia. Oi, galera. Vá pegar papel e caneta. Vai, eu vou esperar. Vou esperar um minuto. Raízes e tubérculos, batata, batata doce, inhame, mandioquinha, mandioca. Tudo isso é fonte de carboidrato. Deixa eu ver o que mais. Açúcares. Açúcares em geral. Não vai ficar gravado aqui no feed, hein? Vai lá para a comunidade, emagrecer e treinar é só começar. Quem não está inscrito não vai ter acesso à reprise. Então se inscreve que ainda dá tempo. Vai lá, clica no link da bio, é de graça. Se inscreve e entra lá na comunidade e aproveita para maratonar tudo que está na comunidade. Açúcares em geral, açúcar branco, açúcar mascavo, açúcar demerara, mel, melaço de cana, calda de sei lá o que, xarope de guaraná, tudo isso é carboidrato, são tipos diferentes de açúcares. Geleia, doces em geral, leite condensado, tudo isso é fonte de carboidrato, vocês sabem, né? Um adendo no grupo dos carboidratos. Abóbora, cenoura, beterraba. Abóbora, cenoura e beterraba. São 3 alimentos que eles são fontes de carboidrato, mas eles têm teor moderado abaixo em carboidrato. Então não me venha ter medo de colocar cenoura na sua alimentação, com medo do carboidrato da cenoura.
Porque 100 gramas de cenoura, eu acho que tem mais ou menos 6 a 8 gramas de carboidrato. É ridículo de baixo. É tão baixo quanto uma folha, quanto uma couve-flor? Não. É um pouquinho mais alto. Mas ainda assim é ridículo de baixo. Então não me venha ter medo de colocar um pedaço de abóbora, um pedaço de cenoura no seu prato com medo da fonte de carboidrato. Tá certo? Frutas doces são fontes de carboidrato. A depender da fruta, se eu escolho uma fruta que ela é doce, se o paladar dela é doce, gente, ela é fonte de carboidrato. Quais são as melhores escolhas? Não tem melhor e pior escolha não, tá, gente? Mas quais são as melhores escolhas? Ou seja, aquilo que é menos concentrado. Primeiro de tudo, fruta fresca. Fruta fresca ao invés de fruta seca. Porque eu pegar uma uva e secar ela e deixar ela desse tamanho, Ave Maria, eu como num punhado de uva passa, que tranquilamente qualquer pessoa comeria, eu tenho ali às vezes umas 50 uvas, né? Exagerei um pouco, mas eu tenho bem mais uvas do que se eu comesse a uva fresca, tá certo? Então, entre fruta seca ou fresca, sempre a fruta fresca, sempre, porque ela vai ter mais água na composição. Ou seja, volume maior. E o que é que a gente quer no emagrecimento, gente? A gente já está reduzindo um monte de coisa, então, pelo amor de Deus, não vamos reduzir volume, não. Vamos pegar um negócio cheio de água. Então, pega a fruta que tiver mais água de preferência. Por quê? Porque ela vai ser doce, mas ela vai ter boa parte do peso dela vai ser de água. Então, dentre as frutas doces, quanto mais aguada ela for, melhor. Melão, melancia, mamão. Ai, Nutri, mas eu ouvi dizer que melancia tem muito açúcar. 150 gramas de melancia tem mais ou menos o que? 12 a 15 gramas de carboidrato. 150 gramas de melancia, uns 12 gramas de carboidrato. Pouco, gente. 150, não é miserinha. Não é miserinha de melancia, é 150 gramas. É uma quantidade ok de melancia. Ela tem tanta água que o açúcar dela se dilui ali. Então não tem uma alta concentração. É diferente de você pegar uma fruta seca, que você tirou toda a água, então o peso praticamente inteiro, 70% do peso da fruta seca é açúcar. Enquanto que numa melancia, observe, menos de 10% do peso dela é açúcar. Por quê? Porque melancia é 90% água. Certo? Então escolhe as frutas mais aguadas. Se for doce, mais aguada. Então, banana, você vê que é mais maçudinha. Manga, depende da manga, né? Mas tende a ser mais maçudinha. Ah, Paulo, então eu não posso comer banana? Claro que pode. Você pode tudo, especialmente se a gente está falando de alimento bruto. Fruta é alimento bruto, fruta você tira do pé e come. Quanto mais bruto for, melhor. Então, sempre que a gente estiver falando de qualquer alimento bruto, esqueça essa coisa do eu não posso. Você pode 100% dos alimentos brutos. Você pode tudo, na verdade. Até doce você pode. E eu já tive essa conversa aqui, eu não vou voltar para ela. Mas especialmente se o alimento é bruto. Então, claro que você pode banana. A grande questão é que banana ela vai tender a ser mais concentrada em carboidrato do que uma fruta que é doce e é aguada. Justamente porque banana não é aguada. Então, no peso ali da banana, uma parte maior disso vai ser carboidrato, exatamente porque ela tem menos água na composição. Tá certo? Então, pode comer banana? Claro que pode. Mas faz o quê? Segue a minha dica. Minha dica que meu marido odeia, por sinal. Quando eu faço compras, eu compro cacho de banana pequeno. Eu gosto de banana prata, né? Eu odeio banana nanica. Mentira, eu não odeio, mas eu não gosto de banana nanica. Eu prefiro a prata. Quando eu chego lá pra ver o cacho da prata, eu já fico assim de olho no cachinho menorzinho, na banana menorzinha. Porque se eu for abrir a banana, eu não vou comer meia banana, nem 2/3 da banana e guardar o resto na geladeira. Se você faz, ótimo, mas isso não me pertence. Se eu abrir uma banana desse tamanho, eu como uma banana desse tamanho. Se eu abrir uma banana desse tamanho, eu vou comer uma banana também desse tamanho. A não ser que seja muito pequena, eu vou pegar 2. Mas se você já está buscando reduzir porção, compra um cacho de banana menorzinha, porque quando você abrir uma banana, ela vai ser menorzinha. Vai ter o quê? 60 gramas de banana ali. Então, em 60 gramas de banana, você já tem menos carboidrato do que você teria em 100 gramas ou 120 gramas de banana, né? Então, seja inteligente e compre uma banana menor. Beleza?
Então, gente, de carboidratos, estamos resolvidos? Entenderam o que é fonte de carboidrato? Então, fonte de carboidrato é tudo isso. Pare de achar que é só pão, que é só massa, que é só arroz. Não, carboidrato é tudo isso que eu falei. Portanto, se você come frutas, você está comendo carboidrato. Eu gosto de falar isso, gente, de ser enfática nisso, porque a pessoa pensa assim: nossa, não estou comendo nada de carboidrato. Aí, basicamente, o que ela tirou da alimentação foi pão e arroz. E ela acha que ela não está comendo nada de carboidrato. Você está comendo fruta? Você está comendo um pedaço de batata? Você está comendo batata doce? Você está comendo mandioca? Você está comendo quinoa, milho? Você está comendo carboidrato. Tudo isso é fonte de carboidrato. Está comendo feijão? Carboidrato. Tá certo? Seguinte, ok, carboidrato, check. Vamos para as fontes de gordura? O que é gordura? Gordura, gente, a gente tem as gorduras livres, vamos dividir assim. A gente tem as gorduras livres, ou seja, que o homem foi lá, pegou e tirou do alimento e isolou essa gordura. É o que eu chamo de gordura livre, é um negócio que só é gordura. É o quê? O que é gordura? Azeite de oliva, manteiga, creme de leite. Creme de leite tem até um tiquinho de carboidrato, um tiquinho de proteína, mas é mais gordura. Banha de porco, óleo de coco, tudo isso é gordura livre, você já sabe. Mas a gordura, gente, ela não está só na forma livre. Ela está também em conjunto, ela vem em combo com fontes de proteína. Ou seja, se eu pego uma carne gorda, ela não só tem proteína, como ela tem gordura. Se eu pego um iogurte integral, ele tem proteína, carboidrato e gordura. Ele tem tudo, na verdade. Ele tem os 3 nutrientes. Mas ele vai ser fonte de proteína, mas também é fonte de gordura, porque ele é integral. O leite é a mesma coisa, é fonte dos 3 nutrientes, carboidrato, proteína e gordura. Se eu pego ovo, ovo é um alimento proteico e gordo, porque a gema é cheia de gordura. Então, gente, observe como praticamente todos os alimentos que são fontes de proteína, que talvez seja o mais fácil, né? O que mais todo mundo tem na cabeça, claro, que é fonte de proteína, né? As fontes de proteína animais e vegetais. Mas observe que dentro, principalmente, das fontes de proteína animais, eu vou ter proteína mais gordura. Então, quando eu como ovo, eu estou comendo proteína e gordura. Quando eu como... até falando das gorduras, então, dentro das frutas, né? Eu tenho algumas exceções, que a maioria das frutas são fontes de carboidrato. Mas eu tenho algumas exceções, 2 principais, né? Que vem logo à nossa mente. Abacate e coco. Abacate e coco, boa parte do carboidrato que eles têm serão fibras, porque fibra é carboidrato, tá? Só que é carboidrato que a gente não consegue digerir e absorver. Portanto, a gente não tem as calorias daquilo, a gente não absorve as calorias daquilo. Gente, eu não tô lendo as perguntas porque me confunde, tá bom? Então eu vou deixar para responder tudo no final, se der tempo, porque hoje a live é grande, tá bom? Então provavelmente eu vou ter que levar até o final, ó, jogando conteúdo em cima de vocês, tá certo? Mas espero que vocês estejam gostando. Então, quando eu falo das frutas, a maioria é fonte de carboidrato, mas abacate e coco são fontes especialmente de gordura. A quantidade de carboidrato que eles têm são basicamente fibra, não é carboidrato livre na forma de açúcar que a gente vai absorver, tá certo? Então, beleza. Então, fonte de gordura vocês já entenderam. O que mais que é fonte de gordura, né? As castanhas. Então, castanha de caju, amêndoas, pistache, macadâmia, tudo isso, essas nuts, né, essas nozes, amêndoas, castanhas, elas têm um pouquinho de proteína, elas têm um pouquinho de carboidrato, mas elas têm principalmente gordura, tá bom? E claro, gente, todos os derivados disso, né? E a farinha de amêndoas? Farinha de amêndoas é basicamente você moer a amêndoa. Então, farinha de amêndoas é igual a amêndoa, então é fonte principalmente de gordura. E por aí vai, ok? O queijo amarelo tem mais gordura, o queijo branco tem menos gordura. Então eu diria que o queijo branco é mais fonte de proteína que gordura. Tomem cuidado, muitos queijos têm mais gordura que proteína. Se eu pego um queijo coalho, queijo preferido de minha querida Eriquita, minha paciente aluna querida do coração Eriquita, que está aqui sempre, bate ponto em todas as lives. Queijo coalho é um dos preferidos, né, Eriquita? Queijo coalho é um dos exemplos que tem mais gordura, se eu não me engano. Acho que é.
tem mais gordura que proteína na composição, tá bom? Então, galera, só para fechar então, o que é fonte de proteína? Posso dividir em fontes de proteína animal, ou seja, tudo que é laticínio, então leite, queijo, iogurte, tudo isso é fonte de proteína. Carnes, todas elas, todos os bichos, frutos do mar, peixes, porco, carne bovina, tudo, frango, aves, tudo. Ovos, principalmente esses três. Das fontes vegetais, a gente tem principalmente as leguminosas, então tudo, né? Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha. E os derivados disso, então se eu pego soja, que é uma das leguminosas, tofu, tempê, tudo isso, tudo que for derivado desses alimentos também vai ser fonte dos mesmos nutrientes que eles são, tá certo? E aí só lembrando que quinoa, então quinoa é um dos grandes mitos dentro das fontes de proteína, então tem proteína, mas não tem tanto assim, tem mais carboidrato. E cogumelo é um dos grandes mitos dentro dos alimentos. Cogumelo é fonte de quase nada de proteína. Cogumelo tem só um cheiro, uma pitada de proteína, quase nada. Aí me perguntam, e cogumelo é o quê? É fonte de quê? De carboidrato? Cogumelo não é fonte de quase nada. Cogumelo eu diria que é fonte de vento. É fonte de vento com um pouco de fibra, com um tico de carboidrato, com um tico de proteína. Mas cogumelo é quase nada. Cogumelo é basicamente vento, tá certo? Tanto que se você, ele é uma esponja, né? Se você molhar o cogumelo, ele encharca de água, né? Então ele é vento praticamente, tá certo? Então tem um quesinho de proteína, mas sinceramente, gente, é para você somar. É para você entender que assim, o cogumelo ele vai ser um complemento da proteína do prato. Vento, e é brincadeira, tá, gente? Óbvio, quando eu falo aqui vento, mas ele é fonte de vitamina D, ele é fonte de vitaminas e minerais, é um alimento excelente. Mas dos macronutrientes que a gente está comentando, que é proteína, carboidrato e gordura, dos macronutrientes, ele tem muito pouco de tudo, tá bom? Linhaça vai ser fonte, as sementes em geral vão ser fonte principalmente de gordura, mas principalmente se você quebra linhaça, por exemplo, a gente não é capaz de digerir aquele invólucro da linhaça. Então, tanto que quando a gente come linhaça, o que é que sai no seu cocô? Linhaça inteira, né? Se você não observou, pode parar para observar. Mas a linhaça, ela geralmente vai sair inteira. Exatamente porque você não é capaz de digerir aquela camada externa. Então, se você quiser ter acesso aos óleos, à gordura da linhaça, porque ela é fonte de gordura, inclusive ômega 3, você tem que quebrar. Você tem que liquidificar ou processar um pouquinho a linhaça e transformar isso numa farinha, tá bom? Beleza, entendeu? Fonte de carboidrato, proteína e gordura, ok. Então, Paula, qual é a lógica? A lógica no meu prato é eu reduzir isso que você falou, que é fonte de gordura e carboidrato, né? Exatamente. E otimizar a fonte de proteína, né? Exatamente. Mas tem um grupinho ali que ele é fonte de água. É o tal do grupo que é a fonte da água barra vento barra fibra. Ou seja, é um grupo maravilhoso para a gente colocar na alimentação quando a gente quer emagrecer. Pegou o papel, a caneta? Anota aí. Anota aí o que é que a gente poderia comer mais livremente dentro do emagrecer. Eu sei que você já sabe boa parte disso. Os folhosos, todos eles. Repolho, alface, rúcula, agrião, almeirão, tudo que é folhoso. Quase nada de carboidrato, quase nada de nada. Ótimo. Couve-flor, brócolis, chuchu, quiabo, aspargos, abobrinha, berinjela, pimentão, tomate e cebola. Ai, Paula, mas tomate não é fonte de carboidrato, mas não é fruta, é fonte de carboidrato. Cebola também eu ouvi falar que tem carboidrato. Tem, pra você ter uma ideia. Cebola, se você botar ali na panela, ela se carameliza no próprio açúcar dela. Você nem precisa adicionar açúcar ou mel para fazer uma cebola caramelizada. Ela se carameliza no próprio açúcar dela. Então, cebola tem açúcar, tem carboidrato. Mas, geralmente, na quantidade que a gente consome, é muito pouco. Raramente uma pessoa numa sentada vai comer uma cebola inteira, né? Pode até ser que tenha. Tem preparações que a gente usa muita cebola. Então, se a gente vai fazer uma sopa de cebola, às vezes, ali você vai ter uma quantidade mais concentrada em carboidrato, porque você está botando bastante, ela é a base da receita. Mas, em geral, na quantidade que a gente geralmente costuma comer cebola,
a gente pode considerar livre, a gente não tem que ficar contando merreca de carboidrato em cebola não, entendeu? Então põe cebola para temperar as suas coisas. Eu adoro botar no ovo, eu adoro fazer uma cebolinha assim refogada e depois fazer os ovos ali. Sempre comi isso, minha mãe sempre fez isso para mim. Então cebola, tomate são coisas que nas quantidades que a gente costuma comer não tem muito carboidrato. Então você pode usar isso de maneira livre, não tem que ficar contando as rodelas de tomate que bota na salada, não precisa, tá bom? Frutas vermelhas, limão, tudo isso que for azedo, né, que for neutro para azedo, tem muito pouco de carboidrato, muito pouco. Então isso você pode comer com uma quantidade maior sem problema nenhum, tá bom? Perfeito. Anotado tudo? Então, gente, qual é o segredo para o emagrecimento? Qual é o segredo que todos os meus alunos do Comer e Treinar sabem, que todos os meus pacientes sabem? É ter criatividade no preparo desses legumes e verduras. Claro que é ter criatividade no preparo de tudo, mas especialmente nos legumes e verduras. Quando eu tenho criatividade nisso, um leque de opções se abre para mim. E eu consigo trabalhar com esses alimentos até na forma quente, porque eu tenho certeza que muitas pessoas pensam assim, quero emagrecer, vou eu para minha salada com frango. Não precisa, só vai ser salada com frango se você quiser e se você for muito pouco criativo. Então, o que eu acho que o que a gente precisa fazer, ó, a Eriquita aí já falando do repolho assado, tem receitas que já viraram até clássicos dentro da low carb, né? O repolho assado eu diria que é um clássico. Não fez não conhece Rita Lobo não? Rita Lobo é minha referência, gente. Quem me ouve sempre aqui nas lives sabe que Rita Lobo é a minha diva master e minha referência na cozinha. Mãe, e você também, viu? É que Rita Lobo introduziu muita receitinha de legumes na minha rotina que eu não tinha o hábito de consumir. Então você pegar uma berinjela e entender que você não precisa comer berinjela crua, que parece uma esponja, não precisa. Você entende que você pode fazer o que com a berinjela? Pode fazer caponata de berinjela. Pode partir a berinjela no meio, fazer uns losangozinhos ali dentro da berinjela, temperar ela ali com uma pastinha de alho com azeite ou fazer um molhinho ali à base de tahine. E você pode assar isso, jogar por cima, fazer uma caponata com bastante cebola e pimentões coloridos, fica uma delícia. Você pode fazer lasanha de berinjela, tem receita lá nos destaques dos meus stories de lasanha de berinjela que fica uma delícia. Você pode pegar Rita Lobo, tá certo? Rita Lobo, ela tem um site chamado Panelinha e tem um programa na GNT que se chama Cozinha Prática com Rita Lobo. Se vocês não conhecem, conheçam, porque ela é sensacional e faz receitas que funcionam, porque essa é a questão, é você pegar uma boa fonte de receitas, tá certo? Tenha receitas que funcionam, tenha um arsenal de receitas na mão que funcionam, porque isso agiliza a sua vida. Dentro lá do meu programa de emagrecimento, Comer e Treinar, eu selecionei um monte de receitas, todas que eu faço em casa, que eu sei que funcionam. Porque no momento que o meu aluno vai lá pegar a receita, eu quero que ele fique feliz com a preparação final. Então tem que ter receita boa, tá certo? Então se eu posso pegar couve-flor e fazer uma couve-flor gratinada com um pouco de queijo por cima ou com mostarda, se eu posso fazer arroz de couve-flor, que nada mais é do que você cozinhar a couve-flor, picar isso pequenininho ou simplesmente ralar antes, refogar uma cebolinha e alho e jogar essa couve-flor para curtir na cebola e alho. Gente, qual é o gosto que arroz tem? Me conte. Nenhum. Nenhum. Se você disser que arroz tem gosto, você tá mentindo. Quando é que arroz tem gosto? Quando você bota cebola e alho para temperar o seu arroz, você joga, sei lá, curry, cúrcuma, você bota sei lá o que é, mas você bota tempero no seu arroz. Couve-flor é a mesma coisa. Couve-flor não tem gosto nenhum cozido. O que vai dar sabor à sua couve-flor é o alho e cebola que você vai refogar, é o tempero que você vai criar em cima para botar, para gratinar aquela... Tudo é o tempero. Então, se você pegar macarrão, não tem gosto de nada. Arroz, não tem gosto de nada. O que vai acender o sabor desses alimentos é sal, é pimenta, é azeite, é um pouco de creme de leite, é um pouco de queijo. E aí vamos entrar nesse mérito então. Mas, Paula, eu posso trazer creme de leite, eu posso trazer queijo para participar da minha refeição? Eu quero emagrecer, esses alimentos têm muita gordura, esses alimentos são muito calóricos.
Tudo nessa vida é uma questão de porção. E aí eu vou te ensinar a sacada da vida agora. Preste atenção. Se você quer emagrecer, você pode, na sua refeição, pense na sua vida por blocos. Divida o seu dia em refeições. Naquela refeição, o que é que você vai tentar fazer? Ou eu vou ter uma pitada a mais de carboidrato, ou eu vou ter uma pitada a mais de gordura. Tente raciocinar dessa forma, porque aí você vai longe. Um raciocínio muito mais elevado do que esse, da gente tentar trazer tudo, mas adequar as porções, vai ser muito mais fácil para uma cabeça já de nutricionista. Mas se você não é nutricionista, se você é leigo, né, leigo na nutrição, tente pensar assim: ou eu vou preferir os carboidratos, ou eu vou preferir mais gordura. Então, se eu sou a pessoa do arroz e do feijão, se eu sou apegada ao arroz e feijão, Paula, para mim, felicidade é ter arroz e feijão no meu prato do almoço. Beleza. Você pode ter arroz e feijão? Pode ter arroz e feijão. Mas o que é que você vai fazer? O que é que você vai pensar aí? Se eu vou ter arroz e feijão, que são fontes de carboidrato, eu vou tentar diminuir ao máximo a gordura que vai entrar. Então, eu vou escolher um peito de frango para fazer. E se você acha que peito de frango vai ficar ressecado. Ressecado só se você não sabe cozinhar. Vá buscar lá a receita. Vá buscar lá a receita de Rita Lobo de peito de frango grelhado. Super suculento. É só você saber fazer. Então, se eu vou preferir arroz e feijão, que é fonte de carboidrato, eu vou estrangular. Eu vou diminuir ao máximo a gordura que vai entrar nos outros elementos do prato. Então, eu vou escolher obrigatoriamente uma carne magra para participar do meu prato. Eu vou fazer uma saladona. Pode temperar, calma. Não precisa morrer de medo da gordura também. Pode temperar, mas não abuse muito no azeite, não. Não abuse muito, não, porque azeite é fonte de gordura e já está entrando carboidrato na forma de arroz e feijão. Bota um pouco de azeite, mas eu vou investir principalmente ali no limão, no vinagre, numa mostarda, se eu gosto, que mostarda tá mais para o ácido também, tem pouca caloria ali, uma mostarda, mas não vou abusar muito da gordura. Por quê? Porque você fez sua escolha, meu amigo, você escolheu arroz e feijão e não dá pra gente ter tudo, não. Não dá pra gente ter tudo. Ai, Paula, mas é porque eu queria assim, eu queria o arroz e feijão e eu queria ainda uns legumes bem na manteiga, porque eu só gosto de legume na manteiga. Então eu queria os meus legumes na manteiga e, pô, Paula, eu queria uma camadinha de parmesão aí na minha salada. Ah, meu amigo, aí você tá querendo tudo. Aí você quer ter o carboidrato e você quer encher o seu prato de gordura também, aí começa a ficar demais. Aí provavelmente você não vai ter muito resultado no emagrecimento, porque você tá trazendo os dois nutrientes energéticos em quantidades que não são pequenas para o seu prato, para as suas refeições. Então entenda, se você é mais da gordura, é mais chegado na gordura, ou seja, adora os legumes na manteiga, adora uma chuvinha de parmesão ali na salada, contente-se que você vai ter que reduzir o carboidrato. Então aceite trocar o seu arroz e feijão por um belo pedaço de abóbora assada, que cá entre nós fica dos deuses. Eu não sei nem o que é que eu prefiro, arroz e feijão ou abóbora assada. Amo os dois. Arroz, tô brincando, arroz eu não tô nem aí para arroz, mas feijão eu adoro. O feijãozinho bem feito para mim tem o seu valor. Prefiro abóbora. Prefere abóbora, né? Meu marido aqui deu a opinião que prefere abóbora. Mas, gente, a grande questão, sabe o que é? É a gente entender que a gente tem um leque de opções e que tem várias coisas que ficam divinas. Que eu tanto posso fazer um prato low carb, um prato baixo em carboidrato, com a pitadinha a mais de gordura e isso ser delicioso. Assim como vai ter dias que eu vou estar na vibe do arroz e feijão, que eu quero comfort food, eu quero relembrar o arroz e feijão de minha mãe e eu vou querer botar arroz e feijão no prato. E a questão, sabe o que é? É eu entender que eu posso emagrecer com as duas coisas. Mas eu vou ter que optar. Querer ter tudo é o erro da nossa população atual. A gente quer ter tudo. A gente quer ter todo o carboidrato do mundo e quer ter a gordura também. E é essa junção de muito carboidrato com muita gordura que geralmente faz com que a gente engorde. Porque tá chegando muito nutriente energético. Você tá mandando para dentro muito carboidrato e muita gordura. Então, escolha dentro da sua refeição, escolha aquilo que você tá na vibe do dia. Hoje eu tô na vibe de
uma gorgonzola na minha salada para dar um tchan, para dar um upgrade no sabor. Então eu vou botar uma boa quantidadezinha de gorgonzola ali. Beleza? Se já vai estar entrando um queijinho gordo ali na minha salada para dar aquele upgrade no sabor, eu já vou maneirar no carboidrato, no restante do prato. E também pensar, gente, nessa coisa também de não exagerar muito na gordura. Então, por exemplo, eu vou escolher uma picanha, vou botar gorgonzola na minha salada e vou fazer uns legumes na manteiga. Acho que tá meio over, né? A manteiga aqui, tudo depende, claro, de quanto de manteiga você vai colocar. Mas tocar a manteiga aqui, a gorgonzola ali, a picanha ali, aí eu acho que talvez já tenha gordura demais. Então também pense nisso. Eu posso adicionar gordura, mas eu também não tenho que tacar gordura em todos os elementos do meu prato. Não precisa. Botou mais gordura em um, faz mais sequinho na gordura no outro. Então eu, por exemplo, adoro fazer eu adoro gorgonzola, adoro queijo, né? Quem é que não gosta de queijo? Eu adoro fazer um molhinho de gorgonzola, que basicamente nada mais é do que gorgonzola, creme de leite, noz moscada. Basicamente é isso. Não precisa botar sal, porque a gorgonzola já tem muito sal. É basicamente isso. Gorgonzola, creme de leite, noz moscada. Bom, creme de leite e gorgonzola. Gordo. Gordo com gordo. Gordura pra caramba. Mas se eu faço esse molho e eu pego uma colher de sopa desse molho e coloco em cima de um peito de frango que eu fiz. Fiz o peito de frango, Paulo, acabou ficando meio ressecado. Quero fazer um molhinho para deixar esse frango mais interessante. Você pode fazer esse molhinho de gorgonzola e usar uma colher de sopa disso em cima do seu frango. Vai ter gordura demais ali? Não, é uma colher de sopa. E, gente, lembre, uma colher de sopa de qualquer coisa é pouca coisa. Uma colher de sopa de qualquer coisa é pouca coisa. Então, uma colher de sopa de arroz, quase nada. Uma colher de sopa de molho de gorgonzola, quase nada. É pouca coisa. Então, observe que se você vai usar pouco de alguma coisa, tá tudo bem. Eu não preciso, e é aqui que eu quero que você abra a sua cabeça. Você não precisa fazer dieta insossa para emagrecer, criatura. Observe esse prato. Abóbora assada. Para quem perguntou a receita da abóbora assada, como é que eu gosto de fazer? Vou dar outro exemplo bom aqui. Como é que eu gosto de fazer minha abóbora assada? Receita da Rita Lobo, tá? Em um potinho você vai misturar uma colher de sopa de mel, uma colher de sopa de vinagre balsâmico, uma colher de sopa de azeite, sal e pimenta. Mistura. Você vai pegar meia abóbora cabotiã, aquela abóbora japonesa da casca escura, sabe? Essa é a melhor, essa é a mais gostosa de todas. Você vai pegar meia abóbora dessa grande, vai fatiar. Quanto mais fininho você vai fatiar, menos tempo ela vai precisar passar no forno, tá bom? Você vai fatiar. Aí você vai pegar essa mistura de uma colher de sopa de cada coisa, uma colher de sopa de azeite, uma colher de sopa de balsâmico, uma colher de sopa de mel, sal, pimenta misturado. E aí você vai pegar essa mistura e vai jogar em cima dessa meia abóbora cabotiã grande, fatiada. Aí você vai envolver com as mãos ali, melecar tudo isso. Pegar uma assadeira grande o suficiente para as fatias não ficarem sobrepostas e vai arrumar isso na assadeira. Forno médio ali, médio para alto. Você vai deixar 20 minutos de um lado e aí abre o forno, vira tudo, 20 minutos do outro, para ela caramelizar por igual. Paula, mas mel não é açúcar? Eu não devo evitar para o meu emagrecimento? Agora vem o X da questão aqui. Você usou uma colher de sopa de mel, tá? Vamos pegar no mel. Com a casca mesmo, com a casca. Você come com a casca e tudo, tá? A casca fica molinha, fica uma delícia para você comer. Então você só dá uma lavadinha com a buchinha ali, água e sabão nela, corta e bota para assar. Você usou uma colher de sopa de mel para fazer meia abóbora cabotiã. Quantas fatias você vai colocar no seu prato? 2? Sendo que você vai ter aí talvez umas 12, no mínimo 12 fatias você vai conseguir fazer com a abóbora cabotiã grande, você vai botar 2 fatias no seu prato. Quanto de mel vai vir nessa porção que você colocou no seu prato? Quanto de mel vai vir? Não deve vir nem uma colher de chá. Ou talvez venha uma colher de chá. Quanto de açúcar tem uma colher de chá de mel? Gente, entendeu?
É a mesma coisa, é o mesmo pensamento que você vai ter para uma fonte concentrada em açúcar, é o mesmo pensamento que você vai ter para uma fonte concentrada em gordura. Não, elas não deveriam estar na sua rotina, mas se tiver em muito pequena quantidade, não tem problema. Elas não deveriam estar numa quantidade grande, porque elas são muito concentradas em nutrientes. Mas em uma quantidade irrisória, que é mais para dar um toque de sabor na sua refeição, é claro que é bem-vindo. E quem entende isso, quem consegue usar em quantidades pequenas, com muita moderação, esses alimentos que eu sei que são super concentrados em açúcar ou que são super concentrados em gordura, eu tenho a chave do sucesso. Sabe por quê? Porque uma pitada desses alimentos já agrega muito sabor na refeição, muito sabor. E é importante, dentro do emagrecimento, eu fazer refeições que sejam saborosas. Então, se você acha que você precisa comer peito de frango com salada para emagrecer, ou que você precisa comer frango com brócolis, hoje eu estava numa mentoria online com uma das minhas alunas do Comer e Treinar, e ela estava falando, Nutri, eu já fiz umas dietas que eu comia frango e brócolis, que foi um fisiculturista que me passou, e eu comia frango e brócolis o dia inteiro, todos os dias. E eu nem entendia que eu podia ter exceção. Eu sou muito chita, eu nem entendia que eu podia ter exceção. E eu falei, cara, isso é vida? Isso é vida? Me conte. Só lamento, né, Grazi? Claro que não, isso não é vida, galera. Descubra o prazer dentro do emagrecimento. Sabe por quê? Porque você ainda vai ter que fazer isso por muito tempo. Essa alimentação que eu descrevi aqui para vocês, gente, é em boa parte a alimentação que eu faço no meu dia a dia hoje. Hoje até bem recente mesmo não, tá? Podem observar aí nos meus stories que eu tô começando a aumentar o volume dos meus pratos, porque eu tô numa saga aí de aumento de massa magra. Mas, gente, esses são os alimentos que naturalmente eu escolho para minha rotina. Essa foi a rotina que eu me habituei a fazer. Então, quando eu vou no supermercado e eu compro minha berinjela, minha abóbora, eu chego e faço uma receita dessa, como eu acabei de dizer aqui para vocês. Isso é o que me mantém magra. Porque se eu resolver dar a louca e comer um monte de carboidrato com um monte de gordura, eu vou engordar, eu vou ganhar gordura, assim como vocês. Porque eu também sou um ser humano normal. E qualquer pessoa que se exceda nos carboidratos e gordura, ela vai engordar, ela vai ganhar gordura. Claro que em maior ou menor proporção, de acordo com o biotipo dela e de acordo com as características individuais dela. Mas todo mundo vai engordar se exagerar no carboidrato e na gordura. Então, gente, o que vocês têm que se habituar é construir uma rotina alimentar que de fato seja prazerosa para vocês dentro do emagrecimento. Porque quando você passar para a fase seguinte, que é a de manutenção do seu peso magro, você vai mudar muito pouco do que o que você vinha fazendo para emagrecer. Você basicamente vai se permitir abrir umas exceçõezinhas a mais e aumentar uma pitadinha de carboidrato só em cada uma das suas refeições, mas muito pouco, vai mudar muito pouco. Então, crie uma estratégia de emagrecimento que você goste, que você se sinta verdadeiramente feliz em fazer. Caso contrário, você sempre vai voltar a engordar e você vai cair no tal do efeito sanfona, que eu tenho certeza que a maioria de vocês que está aqui já passou. Então, ou você gosta verdadeiramente da sua alimentação, ou você vai estar fadado a ganhar todo o peso de novo, e de novo, e de novo. E tá sempre nesse looping de recomeços. E tá sempre voltando para uma dieta que é sem graça, mas que você vai fazer no foco, na fé, porque você quer emagrecer. Não tem que existir foco e fé. Não tem que existir foco e fé dentro da alimentação. Dentro da alimentação, você tem que gostar do que faz, se habituar a fazer fazer boas compras, né? Fazer uma boa lista de supermercado, cumprir aquela lista, botar coisas boas dentro da sua casa. E dentro de um piloto automático que você verdadeiramente curte, que você gosta, você simplesmente vai começar a repetir isso todo santo dia. Então hoje quando eu vou no supermercado eu nem preciso mais de lista. Eu já sei o que eu vou comprar ali, eu já compro aquilo que eu sei que serve para minha semana, que eu sei que é o que me mantém magra e o melhor de tudo, eu adoro fazer isso. Eu adoro todas as minhas refeições do meu dia.
E é isso que vai fazer você ter resultado a longo prazo. Ok? Deixa eu olhar aqui rapidamente, para eu não esquecer de falar nada. Então, gente, só relembrando, cuidado com o excesso de gordura às vezes no prato. Perguntaram aí, por exemplo, de guacamole, né? Perguntaram de guacamole. Eu adoro guacamole. Para mim, guacamole é um ótimo exemplo, é um ótimo acompanhamento da salada ou de qualquer prato. Eu adoro botar guacamole, seja lá no que for. Então, guacamole que nada mais é que aquela pastinha mexicana, à base principalmente de abacate, né? Ou do avocadozinho, onde você vai misturar tomate, cebola roxa, pimenta, aí tem as variações, limão, sal. Então, é um molho à base de abacate salgadinho, bem ácido ali, porque leva limão também, eu adoro. Então, se você vai fazer uma guacamole e vai colocar ali essa guacamole, sei lá, você vai colocar umas 3 colheres de sopa no seu prato, né? Lembrando que não são 3 colheres de sopa de abacate, são 3 colheres de sopa de guacamole. E dentro dessa colher de sopa de guacamole vai vir abacate, mas também vai vir tomate, vai vir cebola, vai vir limão, que são coisas que têm muito baixo teor em carboidrato, tá certo? Então você tá diluindo a gordura ali do abacate quando você faz uma guacamole. Então você pode comer mais guacamole do que seria só abacate puro, tá certo? Então digamos que você botou ali umas 3, 4 colheres de sopa de guacamole no seu prato. Se eu já tenho gordura ali, o que é que automaticamente eu, Paula, pensaria? Poxa, se eu já vou colocar essa guacamole aqui e eu quero fazer uma omelete, né? Eu quero fazer uma omelete com uma salada e guacamole, por exemplo. É um prato bem reduzido em carboidrato, né? Porque salada, pouco carboidrato, guacamole, pouquíssimo carboidrato, basicamente gordura, e omelete, pouco carboidrato. E para mim é um prato maravilhoso. Comer isso aqui todos os dias, tranquilamente. O que é que eu vou pensar na hora de montar essa omelete? Pô, já tô colocando a guacamole, né? Bastante gordura ali, beleza. Ovo também é bem gordinho, viu, gente? Ovo tem quase a mesma quantidade de proteína que ele tem de gordura. Ele só tem um pouquinho a mais de proteína que gordura, mas ele é bem gordurosinho, tá? Eu sou contra tirar gema de ovo, tá? Se você pensou aí, a solução então é fazer uma omelete de claras. Eu não iria nessa solução. É inteligente isso, né? Tem gordura aqui, vou tirar a gema do ovo, que é a fonte de gordura, mas eu não gosto de fazer isso. Pra mim essa não é a solução. Eu nunca tiro gema de ovo. Gema pra mim é a parte mais rica do ovo. Então eu vou pensar, pô, ao invés de eu fazer essa omelete com 3 ovos, que é o que eu faria, talvez, eu faria isso. Se eu for comer só omelete, eu vou fazer uma omelete de 3 ovos, né? 2 é pouco, né, gente? Ao invés de fazer um omelete com 3 ovos, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar só 2 ovos, porque eu vou ter menos gordura ali. Ou um ovo só, se para você um omelete de 3 ovos é muita coisa, você faria de 2, então tá, diminui. Vou pegar um ovo. Vou pegar um ovo, bater com a colher de sopa de água para que na hora que você bote na frigideira, vai fazer com que fique uma panquequinha maior, sabe? Ele vai cobrir ali todo o espaço da frigideira. Se você bater um ovo só puro, você vai ter que pegar uma frigideira bem pequenininha, né? Então, se você botar uma colher de sopa de água, você bate ali e aí ele vai esparramar melhor na frigideira. Vai virar uma crepezinha mais fininha, sabe? Então, eu vou pegar um ovo, bater com a colher de sopa de água para render esse ovo, sal, pimenta, jogo isso na minha frigideira ali untada, né? Na minha frigideira antiaderente. O que é que eu vou buscar de recheio dessa omelete? Se eu já tenho gordura na forma de guacamole, eu vou tentar botar um recheio mais magro. Então eu vou botar um frango desfiado, porque eu estou aumentando a proteína com pouca gordura. Eu vou pegar as sobras dos legumes que sobrou do almoço, picar tudo, jogar com esse frango desfiado. Eu vou pegar cottage, que é um queijo magro, botar nesse recheio. Ou seja, gente, eu estou aumentando a quantidade de proteína com baixo teor em gordura, que é o caso do frango. Baixo teor em gordura, alto teor de proteína. Certo? Então eu equilibro dessa forma, entendendo o que é fonte de gordura e tentando trazer mais fontes de proteína que sejam mais magras que outras fontes de gordura. Gente, eu sei que não é tão simples, mas eu gosto de fazer isso, sabe por quê? Para mostrar para vocês que nutrição é simples, mas também não é tão simples assim. Então valorize o profissional, valorize o nutricionista. Quando você for nutricionista, valorize o trabalho dele, tá? Porque ele tá ali arquitetando um monte de coisa para tudo caber nessa continha matemática que ele quer passar para você. Para ele tentar ao máximo, dentro daquilo que você gosta, tentar trabalhar tudo aquilo e caber ali e você ter o seu resultado no final do mês, tá certo? A live tá chegando ao final, tá bom? Tapioca é fonte de carboidrato pra caramba, tá? Porque tapioca é o quê? Vem da mandioca.
A farinha de mandioca vem da mandioca, a tapioca vem da mandioca, o polvilho que faz o pão de queijo vem da mandioca, então é tudo concentrado em carboidrato. Quando eu transformo em farinha, eu concentro. Cuscuz de milho vem do milho, então é carboidrato. Farinha, concentro ainda mais, tá certo? Gente, a nossa live está chegando ao fim. O que é que eu diria? Se inscreve na Semana Emagrecer e Treinar, criatura. Se você ainda não está inscrito, porque é 100% online e gratuito. E você pode participar ainda da nossa comunidade, que só fica aberta até domingo. E vai lá, entra e maratona tudo. Maratona todo o conteúdo que tá lá, porque é muito bom o conteúdo, tá certo? Vou daqui a pouco para a comunidade para responder todas. A gente tem foto pra caramba. Vou tentar responder a todas, tá certo? Aula 3 foi liberada hoje de manhã. Então não assistiu ainda não? Vai lá e assiste. Último pedido, pode alcaparra, não tem problema nenhum, alcaparra a gente bota um pouquinho só, não tem problema não. Vou aparecer lá no feed daqui a pouco com comenta aqui qual foi o principal insight, dica que você pegou nessa live de hoje. Então vai lá no feed, por favor, comenta, porque seu comentário é muito importante pra mim. Eu ter a sua opinião é muito importante pra mim. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Beijo enorme pra todos vocês. Nos vemos dentro da Semana Emagrecer e Treinar e amanhã às 10 horas da manhã aqui no Instagram. Beijo! Quantos ovos você quiser. Basta que caiba dentro da sua quantidade de proteína que você tem que consumir no dia, mas não tem limite de ovo. Já fui! Tchau, tchau!